A presciência de Deus. Que controvérsias têm sido engendradas por este assunto no passado? Mas que verdade das Escrituras Sagradas existe que não se tenha tornado em ocasião para batalhas teológicas eclesiásticas? A deidade de Cristo, seu nascimento virginal, sua morte expiatória, seu segundo advento, a justificação do crente, sua santificação, sua segurança, a igreja, sua organização, oficiais de disciplina, o batismo, a ceia do Senhor e uma porção de outras preciosas verdades que poderiam ser mencionadas. Contudo, as controvérsias sustentadas não fecharam a boca dos fiéis servos de Deus. Então, porque deveríamos evitar a disputada questão da presciência de Deus, porque, com efeito, há alguns que nos acusarão de fomentar contendas. Que outros se envolvam em contendas, se quiserem, nosso dever é dar testemunho segundo a luz a nós concedida. Há duas coisas diferentes, há duas coisas referentes à presciência de Deus que muitos ignoram: o significado do termo e o seu escopo bíblico. Visto que essa ignorância é tão amplamente generalizada e fácil aos pregadores e mestres, é fácil aos pregadores e mestres impingir perversões deste assunto, até mesmo ao povo de Deus. Só há uma salvaguarda contra o erro: estar firme na fé. Para isso, é preciso fazer detido e diligente estudo e receber com singeleza a palavra de Deus infundida. Só então ficamos fortalecidos contra as investidas dos que nos atacam. Hoje em dia existem os que fazem mau uso desta verdade com o fim de desacreditar e negar a absoluta soberania de Deus na salvação dos pecadores. Assim como os seguidores da alta crítica repudiam a divina inspiração das Escrituras e os evolucionistas a obra de Deus na criação, alguns mestres pseudobíblicos andam pervertendo a presciência de Deus com o fim de pôr de lado a sua incondicional eleição para a vida eterna. Quando se expõe o solene e bendito tema da pré-ordenação divina e o da eterna escolha feita por Deus de algumas pessoas para serem amoldadas à imagem do seu filho, o diabo envia alguém para argumentar que a eleição se baseia na presciência de Deus, e essa presciência é interpretada no sentido que Deus previu que alguns seriam mais dóceis que outros, que responderiam mais prontamente aos esforços do Espírito, e que, visto que Deus sabia que eles creriam, por conseguinte, predestinou-os para a salvação. Mas tal declaração é radicalmente errônea, repudia a verdade da depravação total, pois defende que há algo bom em alguns homens, tira a independência de Deus, pois faz com que os seus decretos se apoiem naquilo que ele descobre na criatura, vira completamente ao avesso as coisas, porquanto, ao dizer que Deus previu que certos pecadores creriam em Cristo e por isso predestinou-os para a salvação, é o inverso da verdade. As Escrituras afirmam que Deus, em sua soberania, escolheu alguns para serem recipientes de seus distinguidos favores, Atos 13:48, e portanto determinou conferir-lhes o dom da fé. A falsa teologia faz do conhecimento prévio que Deus tem da nossa fé a causa da eleição para a salvação, ao passo que a eleição por Deus é a causa e a nossa fé em Cristo o efeito. Antes de continuar discorrendo sobre este tema tão erroneamente interpretado, façamos uma pausa para definir os nossos termos. Que se quer dizer por presciência? Conhecer de antemão
é a pronta resposta de muitos. Mas não devemos tirar conclusões precipitadas, nem tampouco apelar para o dicionário do vernáculo como o Supremo Tribunal de Recursos, pois não se trata de uma questão de etimologia do termo empregado. O que é preciso é descobrir como a palavra é empregada nas Escrituras. O emprego que o Espírito Santo faz de uma expressão sempre define o seu significado e escopo. Deixar de aplicar esta regra simples tem causado muito erro e confusão. Muitíssimas pessoas presumem que já sabem o sentido de certa palavra empregada nas Escrituras, pelo que negligenciam provar as suas pressuposições por meio de uma concordância. Ampliemos esse assunto. Tomemos a palavra carne. Seu significado parece tão óbvio que muitos achariam perda de tempo examinar as suas várias significações nas Escrituras. Depressa se presume que a palavra é sinônima de corpo físico, e assim não se faz pesquisa nenhuma. Mas de fato, nas Escrituras, carne muitas vezes inclui muito mais que a ideia de corpo. Tudo que o termo abrange só pode ser verificado por uma diligente comparação de cada passagem em que ocorre e pelo estudo de cada contexto separadamente. Temos a palavra mundo. O leitor comum da Bíblia imagina que essa palavra equivale à raça humana e, consequentemente, muitas passagens que contêm o termo não são interpretadas. Muitas passagens que contêm o termo são interpretadas erroneamente. Tomemos a palavra imortalidade. Certamente essa não requer estudo e é óbvio que se refere à indestrutibilidade da alma. Meu leitor, é uma tolice, é um erro fazer qualquer suposição quando se trata da palavra de Deus. Se o leitor se der ao trabalho de examinar cuidadosamente cada passagem em que se acham mortal e imortal, verá que essas palavras nunca são aplicadas à alma, porém sempre ao corpo. Pois bem, o que acabamos de dizer sobre carne, mundo e imortalidade aplica-se com igual força aos termos conhecer e pré-conhecer. Em vez de imaginar que essas palavras não significam mais que simples cognição, é preciso ver que as diferentes passagens em que elas ocorrem exigem ponderado e cuidadoso exame. A palavra presciência, pré-conhecimento, não se acha no Velho Testamento, mas conhecer ou saber ocorre ali muitas vezes. Quando esse termo é empregado com referência a Deus, com frequência significa considerar com favor, denotando não mera cognição, mas sim afeição pelo objeto em vista. Te conheço por nome, Êxodo 33:17. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci, Deuteronômio 9:24. Antes que te formasse no ventre, te conheci, Jeremias 1:5. Constituíram príncipes, mas eu não o soube, Oséias 8:4. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci, Amós 3:2. Nessas passagens, conheci significa amei ou designei. Assim, também a palavra conhecer é empregada muitas vezes no Novo Testamento, no mesmo sentido do Velho Testamento. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Mateus 7:23. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10:14. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 8:3. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2:19.
Pois bem, a palavra presciência, como é empregada no Novo Testamento, é menos ambígua que a sua forma simples, conhecer. Se cada passagem em que ela ocorre for estudada cuidadosamente, ver-se-á que é discutível se alguma vez se refere apenas à percepção de eventos que ainda estão por acontecer. O fato é que presciência nunca é empregada nas Escrituras em relação a eventos ou ações. Em lugar disso, sempre se refere a pessoas. Pessoas é que Deus declara que de antemão conheceu, pré-conheceu, não as ações dessas pessoas. Para provar isso, citaremos agora cada uma das passagens em que se acha esta expressão ou sua equivalente. A primeira é Atos 2:23. Lemos ali: A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Se der cuidadosa atenção à terminologia desse versículo, ver-se-á que o apóstolo não está falando do conhecimento antecipado que Deus tinha do ato da crucificação, mas sim da pessoa crucificada. A este Cristo que vos foi entregue, etc. A segunda é Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, etc. Considere-se bem o pronome aqui empregado. Não se refere a algo, mas a pessoas que ele conheceu de antemão. O que se tem em vista não é a submissão da vontade nem a fé do coração, mas as pessoas mesmas. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Romanos 11, 2. Uma vez mais, a clara referência a pessoas e somente a pessoas. A última citação é de 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quem são eleitos segundo a presciência de Deus Pai? O versículo anterior nulo diz. A referência é aos estrangeiros dispersos, isto é, a diáspora, a dispersão, os judeus crentes. Portanto, aqui também a referência é a pessoas e não aos seus atos previstos. Ora, em vista dessas passagens, e não há outras mais, que base bíblica há para alguém dizer que Deus pré-conheceu os atos de certas pessoas, a saber, o seu arrependimento e fé, e que, devido a esses atos, ele as elegeu para a salvação? A resposta é absolutamente nenhuma. As Escrituras nunca falam de arrependimento e fé como tendo sido previstos ou pré-conhecidos por Deus. Na verdade, ele sabia desde toda a eternidade que certas pessoas se arrependeriam e creriam. Entretanto, não é a isso que as Escrituras se referem como objeto da presciência de Deus. Essa palavra se refere uniformemente ao pré-conhecimento de pessoas. Portanto, conservemos o modelo das sãs palavras. 2 Timóteo 1,13. Outra coisa para a qual desejamos chamar particularmente a atenção é que as duas primeiras passagens acima citadas mostram com clareza e ensinam implicitamente que a presciência de Deus não é causativa. Pelo contrário, alguma outra realidade está por trás dela e a precede, e essa realidade é o seu decreto soberano. Cristo foi entregue pelo determinado conselho e 2. Presciência de Deus. Atos 2, 23. Seu conselho ou decreto foi a base da sua presciência. Assim também, em Romanos 8, 29, esse versículo começa com a palavra porque, conjunção que nos leva a examinar o que o precede imediatamente e o que diz o versículo anterior.
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Assim é que a presciência de Deus baseia-se em seu decreto. Veja Salmo 2:7. Deus conhece de antemão o que será, porque ele decretou o que há de ser. Portanto, afirmar que Deus elege pessoas porque as pré-conhece é inverter a ordem das Escrituras e pôr o carro na frente dos bois. A verdade é esta: ele as pré-conhece porque as elegeu. Isso retira da criatura a base ou causa da eleição e a coloca na soberana vontade de Deus. Deus se propôs eleger certas pessoas, não por haver nelas ou por proceder delas alguma coisa boa, quer concretizada, quer prevista, mas unicamente por seu beneplácito. Quanto ao porquê ele escolheu o que escolheu, não sabemos e só podemos dizer sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Mateus 11:26. A verdade patente em Romanos 8:29 é que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu certos pecadores e os destinou para a salvação. 2 Tessalonicenses 2:3. Isso se vê com clareza nas palavras finais do versículo: os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, etc. Deus não predestinou aqueles que dantes conheceu, sabendo que eram conformes, mas, ao contrário, aqueles que ele dantes conheceu, isto é, que ele amou e elegeu, predestinou para serem conformes. Sua conformidade a Cristo não é a causa, e sim o efeito da presciência e predestinação divina. Deus não elegeu nenhum pecador porque previu que creria, pela razão simples, porém suficiente, de que nenhum pecador jamais crê, enquanto Deus não lhe dá fé, exatamente como nenhum homem pode ver antes que Deus lhe dê vista. A vista é dom de Deus e ver é a consequência do uso do seu dom. Assim também, a fé é dom de Deus. Efésios 2:8 e 9. E crer é a consequência do uso desse seu dom. Se fosse verdade que Deus elegeu alguns para serem salvos, porque no devido tempo eles creriam, isso tornaria o ato de crer num ato meritório. E nesse caso, o pecador salvo teria motivo para gloriar-se, e que as Escrituras negam enfaticamente. Veja Efésios 2:9. Certamente a palavra de Deus é bastante clara ao ensinar que crer não é um ato meritório. Ela afirma que os cristãos vieram a crer pela graça. Atos 18:27. Se, pois, eles vieram a crer pela graça, absolutamente não há nada de meritório em crer. E se não há nada de meritório nisso, não poderia ser o motivo ou causa que levou Deus a escolhê-los. Não, a escolha feita por Deus não procede de coisa nenhuma existente em nós, ou que de nós provenha, mas unicamente da sua soberana boa vontade. Mais uma vez, em Romanos 11:5, lemos sobre um resto segundo a eleição da graça. Eis aí suficientemente claro a eleição e da graça, e a graça é favor imerecido, coisa a que não tínhamos direito nenhum diante de Deus. Vê-se, pois, como é importante que tenhamos ideias claras e bíblicas sobre a presciência de Deus. Os conceitos errôneos sobre ela inevitavelmente levam às ideias que desonram em extremo a Deus. A noção popular da presciência divina é inteiramente inadequada. Deus não somente conheceu o fim desde o princípio, na verdade, planejou, fixou, predestinou tudo desde o princípio, e como a causa está ligada ao efeito, assim o propósito de Deus é o fundamento da sua presciência. Se, pois, o leitor é um cristão verdadeiro, é porque Deus o escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, e o fez não porque previu que você creria, mas simplesmente porque lhe agradou fazê-lo. Você foi escolhido apesar da tua incredulidade natural, sendo assim toda a glória e
todo o louvor pertencem a Deus somente. Você não tem base nenhuma para arrogar-se crédito algum. Você creu pela graça, Atos 15, 27. E isso porque a sua própria eleição foi da graça, Romanos 11, 5.